E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo aí do nosso canal. Estaremos dando início agora ao Plano de Estudo Doutorado, volume 4, terceiro ano, ensino médio, semana 1. Como grande propósito do PET 4, iniciamos aqui uma discussão importante para refletirmos o momento atual que vivemos. Esse período de pandemia, diante o Covid-19 e todo esse processo de isolamento social, de mudança de comportamento e pelo impacto que trouxe todo esse problema do coronavírus, a proposta aqui que segue é refletir como os impactos do Covid-19 para a nossa sociedade está aí presente. Com a proposta aqui que segue, temos que refletir os impactos do Covid-19 para a nossa sociedade. E quando colocamos esse ponto, é entender de que forma o vírus alterou o nosso dia a dia e a nossa vida como um todo. E nesse processo é entender os fatores de desigualdade social, de diferenças sociais presentes nessas mudanças e alterações que a pandemia nos trouxe. Nesse ponto aqui é importante refletirmos e debatermos esse tema que reflete muito a discussão dentro do campo da sociologia no contexto atual, que parte de explicações de práticas muito antigas, mas presentes aí na atualidade, como a necropolítica. Fazemos um trabalho de trazer este debate especificamente para dentro do nosso país, mas utilizaremos também exemplos de outros lugares, iniciando, inclusive, como o vírus Covid-19 afetou toda a população brasileira. E aí, refletimos, será que todas as pessoas que vivem no Brasil, o vírus atingiu da mesma forma? Então, para refletirmos essas questões, é importante contextualizar esses últimos meses que vivemos de isolamento social e diante a pandemia. Nesse contexto, colocamos em questão as primeiras instruções para se evitar o contágio com o vírus que vieram da Organização Mundial de Saúde, a OMS, que nesse contexto, sem ainda um conhecimento bem sobre a existência da Covid no Brasil, iniciava-se 3 coisas importantes: a utilização de álcool em gel, lavar bem as mãos e sair de casa apenas quando extremamente necessário. E a questão que entra aqui é: será que essa fala da OMS e outras instituições ligadas a secretarias e ministérios da saúde estavam dizendo para quem essa fala? Será que essa fala era para todo mundo, todas as pessoas? Nesse contexto, a gente vai refletindo sobre a nossa realidade no Brasil. Se a gente analisa aí o portal de saneamento básico aqui no Brasil, em algumas regiões, menos da metade da população tem acesso à água encanada. E em todo o país, apenas 66% das casas têm acesso à rede de esgoto, ou seja, estamos falando de muitas cidadãs e cidadãos que não têm acesso à água limpa para lavar as mãos, lavar a casa e os utensílios utilizados no dia a dia. Ainda que tenham acesso à água encanada, muitas casas enfrentam problemas do não abastecimento, ou seja, a falta de água, principalmente em bairros da periferia. Nesse contexto, a OMS indica lavar as mãos, sendo que grande parte da população não tem recurso necessário. O mesmo acontece com o álcool em gel, que teve o seu preço elevado às alturas logo no início da pandemia. Outro ponto também importante refletirmos aqui, para muitas pessoas ficar em casa não é uma opção, já que nós estamos falando de contextos de pessoas em estado de rua. Outra questão também é que muita gente precisa sair de casa para ir atrás do seu sustento. E aí, mais uma vez, o contexto colocado pela OMS não fala para essas pessoas. Nesse ponto, trazemos aqui o antropólogo Lelê Teles, que chama a atenção que na nossa sociedade temos alguns indivíduos que não são pessoas. Elas são invisibilizadas pela sociedade e principalmente pelos governos. Em um primeiro momento, no contexto da pandemia, eram pessoas aquelas que tinham acesso à água para lavar as mãos, poderiam comprar álcool em gel e se isolar dentro de suas casas, uma vez que não se pensou em uma ação para quem não tinha acesso. Podemos entender que, para os governos, elas não eram pessoas que mereciam atenção. Essa perspectiva de valorizar determinada parcela da população e ignorar outras teve consequências severas para a parte invisibilizada. Se a gente observar, principalmente nos grandes centros, os bairros mais periféricos são, neste momento, os mais atingidos pelo índice do coronavírus. Se a gente retrata aqui, inclusive, a primeira morte do coronavírus
aqui no Brasil, nós temos aí uma senhora de 63 anos de idade que era hipertensa e diabética, ou seja, do grupo de risco, tendo seu contexto de contaminação o local de seu trabalho, onde essa mulher em questão trabalhava como empregada doméstica em um dos bairros mais nobres da cidade do Rio de Janeiro, no Leblon, e ela trabalhava para uma mulher que viajou para a Itália, país foco da doença, em março. E em seus retornos, sem os devidos cuidados, acabou contaminando a primeira vítima. Nesse contexto, a patroa dessa empregada conseguiu superar a doença, enquanto essa empregada foi à morte. São pontos para a gente refletirmos sobre o contexto da desigualdade diante o cenário do coronavírus. Aqui nós temos uma charge para refletirmos criticamente essa realidade da Covid-19 nas periferias do país. Temos aí um contexto de uma comunidade, uma favela, onde temos aí uma crítica social sobre essa questão do acesso ao álcool em gel e também da água e sabão. Para essa discussão aqui, entramos numa reflexão bastante crítica, que é uma discussão que ela não surge nesse período de pandemia, mas ela ganha uma intensidade de reflexão crítica nesse período de pandemia causado pelo coronavírus. Refletimos aqui que a forma dos governos valorizarem determinados grupos sociais favorecem a eles serviços essenciais, mas ao mesmo tempo possibilitando que outros estejam em ameaças de morte. É uma política conhecida como necropolítica. O termo foi apresentado pelo filósofo camaronês Achille Mbembe. Em sua etimologia, temos a união de dois termos, necro, morte, mais política, ou seja, é a política da morte. Em outras palavras, é o poder e a capacidade do Estado e dos governos de ditar quem pode viver e quem pode morrer. Basicamente, ter o poder de decidir sobre a vida das pessoas. E isso acontece não só durante a pandemia, mas também quando a polícia desenvolve ações dentro de favelas com o argumento de combater o tráfico, porém matando um grande número de pessoas inocentes. Mas ao mesmo tempo, em bairros nobres, dificilmente invade os domicílios. Mais uma vez, é o Estado representado pela política que possui o poder de definir quais grupos sociais podem morrer em prol de uma maior segurança. Para dentro desse assunto, temos dicas de vídeo na página 119 do PET sobre o termo necropolítica dentro da obra de Achille Mbembe. Refletir mais sobre esse assunto. Pessoal, para a semana 1, temos aí uma atividade de questão única na página 119. Segue para vocês um modelo de gabarito para vocês organizarem no caderno. Questão 1. A pesquisadora Rosane Borges explica como o conceito de necropolítica se relaciona com racismo. Peço a vocês que leiam esse trecho para vocês refletirem a discussão da pesquisadora. Segue a pergunta. Você concorda com a pesquisadora que a necropolítica está relacionada com racismo? Explique com as suas palavras. Então, vocês vão aqui desenvolver um pequeno parágrafo ou um pequeno texto refletindo sobre esse trecho em questão. E compreendendo o conceito de necropolítica e compreendendo o conceito de racismo, busquem observar se há esse relacionamento desses dois problemas sociais a partir daí da reflexão da pesquisadora Rosane Borges. Busquem, então, nessa reflexão, produzir esse texto com argumento seu, mas que você pode aí utilizar aí tanto o texto anterior, quando falamos aí sobre necropolítica, na conceituação da palavra de Achille Mbembe, e também a partir aí também da fala da Rosane Borges. Pessoal, é isso aí em relação à nossa semana 1. Peço a vocês que vejam aí no final do vídeo uma explicação como enviar as atividades no final das 4 semanas. Peço também a vocês que acessem aí também uma playlist com outros vídeos do PET Sociologia. Desde já, um muito obrigado e até a próxima!